Sermão da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. Quem é esta que vai caminhando como a aurora, brilhante como o sol, formosa como a lua? Meus irmãos, estas palavras do Cântico dos Cânticos não poderiam encontrar aplicação mais sublimes do que na Santíssima Virgem, cuja triunfante Assunção a Igreja celebra neste dia. Quem é esta que vai caminhando como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol? É Maria, que depois de uma vida inteiramente consagrada a Deus, deixa este mundo e entra no triunfo da mansão celestial. É Maria que é elevada majestosa em corpo e alma à glória do céu. No mundo que procura afastar da própria consciência o pensamento da morte, ou que pretende reduzi-la ao simples desaparecimento da existência, a Igreja nos recorda hoje uma verdade muito mais elevada. A morte não é o fim do homem. E para aqueles que pertencem a Cristo, não terá a última palavra. O próprio sepulcro, onde a glória dos homens se desfaz em pó, tornou-se glorioso para Maria. Aquela que foi preservada da mancha do pecado não deveria conhecer a corrupção da sepultura. Aquele corpo puríssimo que foi templo vivo do Verbo encarnado, que o trouxe em seu seio, que o alimentou e que esteve intimamente associado aos mistérios da redenção, não seria abandonado à corrupção. A Santíssima Virgem, depois de concluir sua peregrinação terrestre, adormece na morte e sua alma, reunindo-se novamente ao corpo imaculado, é levada com ele aos céus. Ali, acima dos coros dos anjos, Maria é coroada por seu divino Filho e proclamada Rainha do céu e da terra. Eis o grande motivo de nossa alegria. Uma vitória que consola a terra e enche o céu de glória. É alegria para Maria, porque vê finalmente coroados os méritos de uma vida inteira de graça e fidelidade. E é consolo para nós, peregrinos deste mundo, porque temos no céu uma mãe, uma advogada e uma protetora que nunca abandona os filhos que recorrem a ela. Mas surge uma questão decisiva: quem são aqueles que verdadeiramente experimentarão a proteção de Maria? A resposta é simples, embora exigente: aqueles que cultivarem para com ela uma devoção verdadeira. E para compreender essa devoção, consideremos hoje dois pontos. Primeiro, os motivos que temos para honrar a Mãe de Deus. E segundo, em que consiste essa verdadeira devoção à Santíssima Virgem. O primeiro ponto, os motivos da devoção à Santíssima Virgem. É necessário, meus caros, começar por estabelecer com clareza o sentido do culto que prestamos aos santos e, sobretudo, do culto prestado à Santíssima Virgem. A adoração, o culto de latria, pertence exclusivamente a Deus, em razão de sua essência infinita e santíssima e de sua soberania absoluta. Aos santos, porém, prestamos um culto de veneração. À Santíssima Virgem, prestamos o culto de hiperdulia, que é um culto acima do culto a São José e aos santos. A São José, esposo da Santíssima Virgem, prestamos o culto de protodulia e aos demais santos o culto de dulia. É sempre um culto subordinado a Deus, porque ao honrarmos as virtudes e os dons de graça manifestados em seus eleitos, os santos, honramos, antes de tudo, o próprio Deus,
autor de todo o bem que neles resplandece. Nosso Senhor mesmo nos ensina a fazer isso, dizendo: se alguém me serve, meu Pai o honrará. Se Deus se digna honrar seus servos, também nós, com maior razão, devemos honrá-los, e ao fazê-lo, aprendemos a glorificar aquele que é a fonte de toda a santidade. Ora, se devemos honrar os santos, que lugar não deve ocupar aquela que foi elevada acima de todos eles? A singular grandeza da Virgem Maria assenta sobre dois fundamentos incomparáveis: sua maternidade divina e a plenitude de sua graça e de seus méritos. Negar que Maria é verdadeira Mãe de Deus é atingir o próprio coração da fé católica. Quando o Evangelho nos diz que de Maria nasceu Jesus, não nos apresenta simplesmente uma mulher que deu à luz a natureza humana de Cristo, como se esta natureza estivesse separada da pessoa divina do Verbo. Aquele que nasceu de Maria é o próprio Filho eterno do Pai, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Foi precisamente contra a negação desta verdade de fé que se levantou Nestório, o herege, no século V. O Concílio de Éfeso condenou seu erro e definiu a verdade católica. Em Cristo há duas naturezas, a divina e a humana, mas uma só pessoa, a pessoa divina do Verbo. Portanto, Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, Theotokos. É dessa verdade que nasce a oração que a Igreja põe continuamente em nossos lábios. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Considerai, pois, a grandeza desta prerrogativa. Maria deu a vida humana ao Autor da vida. Trouxe em seu ventre aquele a quem os céus não podem conter. Alimentou com seu leite aquele que sustenta todas as criaturas. E aquele que é Senhor de toda a natureza quis, durante os anos de sua vida oculta, submeter-se à autoridade de sua mãe. Era-te subditus illis, era-lhes submisso. Que dignidade poderia ser maior para uma criatura? Mas a grandeza de Maria não se limita à sua maternidade divina. Deus quis associá-la de modo singular à obra da nossa redenção. Não que ela seja a Redentora, pois há um só Salvador e Redentor dos homens, Jesus Cristo, nosso Senhor, cujo preciosíssimo sangue derramado na cruz nos remiu. Mas, por singular disposição da providência, Maria cooperou voluntariamente com o desígnio divino da redenção. Foi de sua carne puríssima que o Verbo recebeu a natureza humana. Foi ela que alimentou e sustentou a vítima destinada ao sacrifício. Foi ela quem a apresentou ao Pai no templo. E foi ela quem permaneceu de pé junto à cruz, consentindo maternalmente na imolação de seu filho e unindo quanto lhe competia os seus sofrimentos ao sacrifício de Cristo pela salvação do gênero humano. Assim, Maria não substitui o Redentor, nem acrescenta algo à eficácia do sacrifício de Cristo, mas, subordinada a ele e por sua graça, cooperou de modo singular na obra pela qual fomos resgatados. Por essa maternidade divina, Maria estabeleceu uma relação absoluta, singular, com as três pessoas da Santíssima Trindade. A Virgem Maria é a filha predileta do Pai Eterno.
É a mãe verdadeira do Filho e o templo e esposa imaculada do Espírito Santo. Nela resplandece, portanto, de modo eminente a obra da graça divina. Como ensina São Tomás de Aquino, Deus não poderia criar uma maior mãe que a mãe de Deus, porque seria necessário conceder-lhe um filho maior que o próprio Deus, o que é impossível. Mas a grandeza da maternidade divina correspondeu em Maria uma plenitude singular de graça e uma perfeita fidelidade a Deus. Desde sua imaculada conceição até o último instante de sua vida terrestre, jamais consentiu no pecado. Nenhuma graça recebida ficou estéril em sua alma. Se os patriarcas foram notáveis pela fé, Maria os excedeu. Se os apóstolos foram ardentes na caridade, Maria os superou. Se os mártires foram constantes no sofrimento, Maria foi mais constante que todos. Nela a graça encontrou uma correspondência perfeita. E entre as virtudes que mais resplandecem em Maria Santíssima estão a humildade e a pureza. No mundo dominado pela exaltação do próprio eu, pela necessidade de aparecer e pela busca incessante de reconhecimento, Maria Santíssima nos ensina o valor do ocultamento, do silêncio, da simplicidade. Sendo mãe de Deus, não procurou privilégios nem aplausos, viveu na obscuridade da casinha de Nazaré, submeteu-se humildemente às prescrições da lei e permaneceu escondida aos olhos do mundo. A criatura mais elevada diante de Deus quis ser a mais humilde diante dos homens. Também sua pureza foi perfeita. Maria consagrou a Deus sua virgindade e conservou seu coração inteiramente para ele. Quando o anjo lhe anunciou a dignidade de mãe do Messias, ela não se deixou se seduzir pela honra que lhe era oferecida, antes perguntou como isso se realizaria, pois havia consagrado sua virgindade ao Senhor. E somente depois de conhecer a vontade divina de seu consentimento, deu seu consentimento. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Assim, em Maria, vemos a perfeita união entre humildade, pureza e obediência. Eis, portanto, a razão profunda de sua assunção. Maria foi glorificada porque foi fiel. Aquela que foi cheia de graça na terra foi elevada à plenitude da glória no céu. A Assunção é, portanto, o coroamento de uma vida inteira entregue a Deus. Segundo ponto, em que consiste a verdadeira devoção à Santíssima Virgem? Meus irmãos, depois de contemplarmos os motivos de nossa veneração, devemos perguntar: em que consiste a verdadeira devoção à Santíssima Virgem? Ela compreende duas coisas inseparáveis: invocá-la com confiança e imitá-la com fidelidade. Primeiramente, devemos recorrer a Maria com confiança. Para que uma pessoa possa socorrer-nos, é preciso que tenha poder e vontade de fazê-lo. Em Maria, encontramos ambos de modo eminente. Como mãe de Deus, possui uma intercessão singular diante de seu divino Filho, e como nossa mãe espiritual, possui para conosco aquela caridade materna que a leva a desejar nossa salvação. Pode-se dizer, na linguagem tradicional dos santos, que Maria é onipotente por súplica, porque aquilo que pede em favor de seus filhos é apresentado ao próprio Filho de Deus. Recordemos a confiança com que Salomão respondeu à sua mãe, Betsabé: pede, minha mãe, porque não te recusarei nada.
quanto mais devemos confiar na intercessão daquela que é verdadeira mãe do Filho de Deus, e por isso que a tradição católica sempre recorreu a Maria nos perigos, nas tentações, nas tribulações e, sobretudo, na hora da morte. São Bernardo nos exorta: Respice stellam, voca Mariam, olha para a estrela, invoca Maria. Quando as paixões nos arrastam, quando as tentações nos cercam, quando o peso de nossas faltas nos oprime, quando o temor do juízo nos assalta, levantemos os olhos para Maria e recorramos à sua intercessão. Mas prestai atenção, meus irmãos, a verdadeira devoção não se reduz a práticas exteriores. Não basta usar o escapulário, recitar certas orações, levar uma medalha ou pertencer a uma confraria, se ao mesmo tempo permanecermos voluntariamente no pecado e não queremos corrigir nossa vida. Tais práticas podem ser santas e recomendáveis, quando acompanhadas de fé e de verdadeira conversão, mas separadas da vida cristã, não podem subsistir à santidade. Não pode substituir a santidade. A devoção que presume alcançar a proteção de Maria enquanto se recusa deliberadamente a abandonar o pecado não é verdadeira devoção, é uma falsa confiança que pode degenerar em presunção. Maria é verdadeiramente refúgio dos pecadores, mas não é refúgio do pecado. Ela deseja acolher o pecador que volta para Deus. Deseja obter-lhe a graça do arrependimento, da contrição e da perseverança. Mas como poderia favorecer aquele que pretende permanecer voluntariamente em guerra contra seu divino Filho? Quem ama verdadeiramente a mãe deve procurar agradar ao Filho. Por isso, pecador, se quer a proteção de Maria, converte-te. Se estás em pecado mortal, procura a graça de Deus. Se há em tua vida um vício que te domina, combate-o. Se existe uma injustiça que cometeste, procura repará-la. Se conservas ódio ou ressentimento, perdoa. Se a soberba te domina, aprende com Maria a humildade. Se a impureza te assalta, contempla a pureza daquela que a Igreja chama tota pulcra, toda pura, toda bela. Se tens dificuldade em obedecer à vontade de Deus, contempla aquela que respondeu ao anjo: Eis aqui a escrava do Senhor. Eis a segunda parte da verdadeira devoção: imitar a Maria. Aquele e aquela que verdadeiramente a ama, procura reproduzir em si as virtudes que nela contempla. Queremos ser protegidos por Maria, sejamos seus verdadeiros filhos. Queremos que ela nos conduza ao céu, caminhemos pela estrada que ela percorreu. Não existe devoção mariana mais verdadeira do que uma vida cristã conforme ao exemplo de Maria. Meus caros irmãos, neste dia em que contemplamos a Santíssima Virgem elevada ao céu em corpo e alma, levantemos os nossos olhos para aquela que a Igreja canta. Quem é esta que vai caminhando como a aurora, quando se levanta, formosa como a lua, brilhante como o sol? É Maria, a Mãe de Deus, a Mãe dos homens, a Rainha dos anjos e dos santos. É aquela que, depois de uma vida inteira de humildade, pureza, sofrimento e fidelidade, recebeu de seu divino Filho a coroa da glória. Mas do alto do seu trono, Maria não se esquece de seus filhos. Por isso, recorramos a ela com confiança. Não lhe peçamos, primeiramente, prosperidade passageira, nem uma vida de sem sofrimentos, sem cruzes. Peçamos-lhe aquilo que verdadeiramente importa: a graça de viver e morrer na amizade de Deus. Quando as forças humanas nos abandonarem, quando as coisas deste mundo já não puderem fazer por nós e a eternidade
se abrir diante de nossos olhos. Não nos abandoneis, ó Virgem Santíssima. Defendei-nos da cilada do inimigo, fortalecei-nos na última batalha, alcançai-nos a graça de morrer na amizade de Deus e conduzi-nos, depois deste exílio, à presença de vosso divino Filho. Assim seja. Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo.